Neste vídeo vamos falar sobre como utilizar a lógica de ramificação composta dentro da plataforma de pesquisas da Question Pro. Vamos lá? Bom, aqui nesse exemplo eu tenho uma pesquisa simples, no qual eu pergunto o gênero, o país em que vive, eu tenho uma pergunta específica para o gênero feminino e viventes do Brasil, e uma do gênero masculino, Brasil também. E uma pergunta final. Então, quem respondeu sexo feminino e que vive no Brasil, eu quero que pule para essa pergunta. Quem respondeu sexo masculino e Brasil, eu quero que pule para essa outra pergunta. E quem respondeu qualquer uma das outras combinações, ele vai pular apenas para a última pergunta. Então, para isso, eu preciso aplicar uma lógica de ramificação composta, que é uma lógica de pulo com base em critérios que eu irei definir. Então, nessa pergunta aqui, eu venho em lógica. Aqui eu seleciono a ramificação composta e eu vou criar os meus critérios. Então, o primeiro critério vai ser o do sexo feminino. Bom, se na pergunta do gênero foi respondido que é feminino, aqui eu vou adicionar mais um outro critério. E se na pergunta de qual país você vive foi Brasil, eu vou fazer um pulo, se o critério for atingido, para a pergunta do feminino e Brasil. Certo? Aqui eu já defini meu primeiro critério. Aqui eu posso definir o critério com base numa resposta de uma pergunta, uma variável do sistema, uma localização geográfica, um código de e-mail da lista ou até mesmo um tipo de dispositivo. Aqui para mim a pergunta ela já é o suficiente e já irá funcionar para o que eu preciso. Bom, agora eu vou inserir um novo critério para o sexo masculino. Então venho aqui, masculino, e eu vou fazer a mesma coisa agora com o sexo masculino. Se na pergunta qual o seu gênero, o sexo selecionado for masculino, e se na pergunta de qual país você vive foi selecionado o Brasil, essa pessoa ela vai pular para a pergunta do sexo masculino, gênero masculino e Brasil, certo? E aqui eu posso colocar uma lógica padrão. Se nenhum desses critérios for atingido, o que vai ser feito? Eu posso encerrar a pesquisa, eu posso enviar para a página de agradecimento, eu posso chamar uma pesquisa em cadeia, mas nesse caso eu quero enviar para a última pergunta. Certo? Com isso aplicado, basta salvar a lógica. Pronto, aqui eu já tenho. Se foi respondido feminino e Brasil, pula para a pergunta específica, masculino e Brasil, mesma coisa. Quem não for cumprido esses critérios vai pular para a última pergunta. Bom, a minha lógica já está salva, agora podemos testar. Bom, qual o seu gênero? Feminino. Qual país que você vive? Brasil. Aqui ele veio para a pergunta do feminino Brasil. E depois a última pergunta segue e conclui. Agora vamos testar com o sexo masculino. Qual o seu gênero? Masculino. Qual país você vive? Brasil. Ele pulou para a pergunta do gênero masculino e Brasil. E segue a pesquisa. Agora, se esses critérios não forem atingidos, eles têm que pular para a última pergunta de uma vez. Então vamos lá? O gênero eu vou colocar outro. País, colocar, por exemplo, México. Aqui ele já pula para a última pergunta. Então, com o uso da lógica de ramificação composta, você pode definir pulos com base em mais de um critério existente e fazer a ramificação da sua pesquisa conforme desejar. Obrigado.